notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal de estudos, verdades ocultas da Bíblia. E olha só, você já tá sabendo, né, desse debate que aconteceu entre Fábio Sabino e Paulo Cogos, meu amigo. Esse negócio pegou fogo, rapaz. Isso aí foi uma guerra. Foi lá no podcast DrCast. Jesus é uma lenda? Esse aí que era o tema do debate. Nós vamos assistir o trecho aqui em que a treta explodiu entre o professor Fábio Sabino e o Paulo Cogos. Então eu te digo, se inscreva lá no podcast, tá bom? DrCast, se inscreva também no canal do professor Fábio Sabino e, é claro, né, como é um dos participantes, se assim você também quiser, se inscreva lá no canal do Paulo Cogos, tá bom? E, rapaz, o negócio aqui ferveu, hein? Como diria a tampa da chaleira voou, meu amigo. Ratinho, ó, negócio... o negócio aqui, rapaz, pegou fogo. Então, sem demoras, vamos assistir. Ó, você já sabe como funciona. Eu vou comentando daqui. Você vai comentando daí. Se você quiser assistir ao episódio inteiro, você vai lá no DrCast, vai lá no canal do professor Fábio Sabino e assista sem interrupções. Aqui é um react, até porque o professor, já ia falar pastor, até porque o professor Fábio Sabino irá fazer aqui uma análise hermenêutica do texto ali que se propõe a ter um ponto ali de debate, de discussão. Então você já sabe que eu vou comentar. Também a galera vai comentar aqui, vai dar opinião nos comentários igualmente. Então para de chorar, para de reclamar. Quer assistir inteiro? Vai lá no canal do professor, vai lá no DrCast. Aqui é um react. Dado este aviso ao pessoal que, né, vem de algum lugar obscuro, que não sabe que é um react, vamos então ao vídeo. Vamos dar play aqui. Vamos ver que treta é essa que aconteceu. Vai. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada ou comprometida com José antes de transarem, não, antes de se ajuntar, está escrito lá eufemismo, antes de transarem. Isso aqui significa coabitar, Cassiano. E coabitar o que no eufemismo? Não coabitar, é morar na mesma moradia. Não é transar, não é. Funk. Você tá? Desposada, comprometida, noiva, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Olha a atitude de José. Se José soubesse do poder do Espírito Santo, poder de Deus, José não teria essa atitude que ele teve. Então José, seu o quê? José o quê? Deixa aqui a palavra para mim. Tá aqui o quê? Quem que é marido? Seu marido. Quem que é marido? Tá, e daí? Porno. Como era? Você tá louco, cara? Você tá louco. Você tá louco, você não sabe ler. Ele não queria o quê? O que José não queria fazer? Ele não queria fazer o quê com Maria? E não queria... Fala porque as pessoas iam achar que ela teve alguma relação com o cara e não é verdade. E por que as pessoas Porque as pessoas não sabiam do milagre do Espírito Santo. Não sabia do milagre do Espírito Santo? Como é que não sabia? E a profecia de Isaías é o quê, então? Exatamente. Então, então ninguém sabia. Todo mundo era analfabeto. Então, copos. Isaías não fala que uma virgem conceberá? Então as pessoas não sabiam, copos. Então... Esse é um ponto interessante, né, na discussão do ponto de vista exegético e hermenêutico. Por quê? A tradução, né, direta ali do hebraico e no contexto geral daquela passagem não é uma profecia messiânica, beleza? Não é uma profecia messiânica, é só ler todo o contexto da passagem. Todo o contexto da passagem está falando do próximo rei que irá nascer. E ele nasceu, e ele foi um personagem histórico. E era uma propaganda, tá bom? Era uma propaganda, tá? Então, que você já sabe, quem é o maior rei propagandista da Bíblia hebraica? Ezequias. Ele chega a escrever, tá lá no segundo livro dos Reis, capítulo 18, que ele foi maior que Davi e Salomão, porque nunca houve um rei igual a ele em Judá, em Jerusalém.
antes ou depois dele. Fora, eu já fiz vários vídeos aqui mostrando que Ezequias era um propagandista, fanboy do Egito, mostrei isso aqui na sua iconografia, e ele tem várias propagandas. O cara mentiu, o escriba dele mentiu de cima a baixo na Bíblia. E aí, essa profecia messiânica está ali se referindo a ele também. É propaganda, é propaganda da mais alta qualidade. Só que por causa da Septuaginta, por causa de alguns grupos sectários, isso fez-se um midrash dessa passagem, assim como se fez de várias passagens do Antigo Testamento, várias. Os essênios, então, deitaram e rolaram, entendeu? De pegar coisas que eram para um período histórico e jogar para frente, fazendo uma alegoria, fazendo um midrash. Então, isso era comum, só que essa da Virgem conceberá pegou de uma forma impressionante, voou assim, ó, de um jeito feroz. Deu certo, tá bom? Então, no imaginário popular, no populacho ali, essa profecia existia mesmo, na tradição oral. Mas no texto, na exegese, no texto, literalmente, o que significa isso aqui? Isso aqui é propaganda real de Ezequias, tá bom? Então, muita gente estava falando, o professor Fábio Sabino usou esse daí, mas ele mesmo já falou que não, e eu também não estou defendendo o professor Fábio Sabino, e não estou corrigindo o professor Fábio Sabino, estou dizendo que está correto. Uma coisa era o que tinha na exegese, beleza? É igual o servo sofredor, a gente sabe que o servo sofredor, do ponto de vista exegético, não é Jesus. Mas no popular, principalmente nos essênios, era uma figura messiânica. Os essênios têm ali um midrash desse texto que eles apontam ali uma figura messiânica. Assim como os escritores do Novo Testamento fazem a alegorização de passagens do Antigo Testamento, dizendo que são profecias se cumprindo acerca do personagem de Jesus dos evangelhos. Isso é normal, isso tinha já na tradição judaica. Então o professor Fábio Sabino, ele não errou, ele não se equivocou. Ele está falando, olha, na tradição, traduzindo, na tradição popular não existia isso? Existia. Mas aí, né, a galera levar pro literal, no sentido de vai ser a minha mulher, aí não dá, né? Aí o cara já pipoca, tá bom? Por que Mas como é que as pessoas iam associar isso a Maria? Elas não liam isso? Não sabiam do poder do Meu Espírito Deus Santo? do céu! Já tá lá em Isaías, Era cristão, era todo mundo cristão naquela época. Eu não estava evangelizando ninguém. Então. Aqui não tem nada de cristão, aqui é todo mundo judeu. Nascimento de Jesus aqui não tem nada de cristianismo aqui, só na tua cabeça. Isso aqui é o evangelho. Calma, então. Pra quem isso aqui? Não é cristão, o evangelho não é cristão, não. Calma, depois eu chego lá. Deixa eu continuar só a leitura, só um minutinho. Calma, que eu não terminei a leitura ainda. Maria, tua mulher, e projetando-lhe isso, eis que lhes, não, vamos lá. Então José, seu marido, como era justo, não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Sim, para que ela não fosse morta. Então, aí, porque se fosse considerada adulta, ela seria morta. Calma. José estava tentando salvar a vida dela, entendeu? Okay. E projetando-lhe isso, o quê? E deixá-la secretamente. Só não deixou, sabe por quê? Porque eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tema receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está concebido é do Espírito Santo. Aí sabe o que José se tornou? O corno manso. Mas vai se o filho não era dele. Vai se fuder. Corno manso foi José. Porque ele era gerado do Espírito Santo. Então, não é de José. Gerado. Você não sabe, aí você acha que eu vou sabe português. Uma história de exegeta, cara. Corno é o cacete. Corno. E o pior, né, cara, é que do ponto de vista lógico, racional, tirando a tradição teológica, porque lembre-se, né, quando a gente fala que Jesus é gerado pelo Espírito Santo, nós estamos falando de uma tradição teológica, de um conceito que não existia nem na época em que os evangelhos foram escritos. Estou dizendo o entendimento do que seria isso. Se você pegar, isso é construído. Tanto que debates existiam no século II, início do século II, século III, ainda se Jesus era Deus ou não. O livro do Bart Ehrman, Como Jesus se Tornou Deus, é um livro bom. Não é um livro muito abrangente sobre o tema, mas é um livro muito importante que traz ali pontos centrais dessa discussão evolução histórica. Então, o crente, o Kogos, né? O Kogos é um crente católico, ele é um crente, ele não é um estudioso, ele não é um acadêmico, ele não dá nem para chamar de um apologeta. Porque isso
não estaria na pauta comportamental de ainda que um católico, mas acadêmico. Porque ele saberia, no próprio estudo da patrística, que a divindade de Cristo, ela foi algo que foi se construindo ao longo do tempo, nos debates teológicos, nos textos escritos, nos concílios. Foi algo que foi desenvolvido ao longo do tempo. Então, essa noção de uma concepção, de uma gerado e não criado, isso se vê de Tertuliano, né? Tertuliano, Orígenes debate essas questões, Tertuliano debate essas questões, Justino está ali debatendo essas questões também. Então, são os pais da igreja que estão ali discutindo essas concepções teológicas. O texto ele só está ali dizendo, olha, foi engendrado ali na mulher pelo Espírito Santo. Agora, o que isso significa? É o entendimento das pessoas que vão evoluindo. Tanto que os gnósticos entendiam de maneira diferente. Vários outros grupos entendiam de maneira diferente. Então, isso é interessante. Por exemplo, é a teologia sistemática que convenciona que o Espírito de Yahweh e o Espírito Santo são a mesma coisa. Isso é coisa da teologia sistemática. Agora, se você for numa exegese rabínica judaica ver o que é Ruá, você vai ver que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Espírito Santo tem mais a ver com o Spentamainu do zoroastrismo do que com Ruach HaKodesh do Antigo Testamento. Fato isso. Só que como está na Bíblia, em português, para você é a mesma coisa. Como você cresceu ouvindo que é a mesma coisa, como você confia na falácia. Há 2000 anos, mas há 2000 anos não existia arqueologia. Meu amigão, a maioria dos cristãos nunca ouviu falar de Avesta, Zaratustra, Zoroastro, nunca pegou os manuscritos do Mar Morto. A maioria dos cristãos, em 2000 anos, ainda aqueles que são cultos até, foram massa de manobra de interesses políticos de uma religião. A verdade é essa. Não tem lá o vovozinho de barba branca que ele gostava a beça de dizer, o presbiteriano, há 2000 anos. Para mim, aquilo ali era uma vergonha. Um senhor de idade que fez doutorado na Alemanha, ou seja, você sabe, né? Ele sabe de coisas que ele mesmo disse uma vez em entrevista que que a fé dele, entre aspas, foi abalada. Por quê? Porque eu estou fazendo um doutorado, né? Eu não vou ficar de blá, blá, blá calvinista na faculdade. Estou fazendo doutorado, né? Aqui eu vou aprender de verdade. Aqui eu estou num ambiente acadêmico, intelectual. Aqui eu estou lidando com fontes primárias. Aqui eu não estou contando historinha calvinista no púlpito da minha igreja. Entenderam? Como é que é um jogo, gente. A verdade é essa, é um jogo. Você está dentro de um jogo. Onde você se deixar é um peão. Você é um peão que estão ali movimentando. A verdade é essa. Quando ele falava, porque há 2000 anos eu já olhava assim, sei não, hein? Então meu amigo, arqueologia é agora, século XX, entendeu? Ciência da religião, século XIX, evolução do método histórico, século XX, XIX e XX, método histórico crítico, começa ali a partir do século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, vai se consolidando ao longo do século XIX. Então, eram áreas da ciência que não existiam, que não eram desenvolvidas. Meu amigo. Ou que, majoritariamente, eram padres e pastores que lecionavam o conteúdo de maneira enviesada.